Boa tarde, meu nome é Vera Maria Silva Palágio, estudo Pedagogia na Uninter e esse é meu estágio supervisionado de ensino médio, modelo híbrido, curso de extensão, capítulo 4, onde eu vou falar sobre a depressão. Eu estudo na Uninter, estudo Pedagogia, meu nome é Vera Maria Silva Palágio, RU 1069363. Os objetivos dessa aula são entender que a depressão é coisa séria e que pode estar acontecendo perto de nós, procurar diagnosticar problemas que preocupam nas crianças e adolescentes, realizar o tratamento adequado conforme o médico, conversar, dar carinho, compreender. A depressão pode ser considerada um dos transtornos principais da nossa época, pois até 1960, quando a sua ocorrência na infância e na adolescência começou a ser pesquisada, os transtornos de humor eram compreendidos como uma condição rara para essa faixa de etária, adolescência. As estatísticas da Organização Mundial da Saúde resultam em dados alarmantes que estimam para as próximas 2 décadas um aumento tão vertiginoso para o número de novos deprimidos que em 2020 a depressão representará a segunda afecção que mais perpassará os anos de vida útil da população mundial, podendo mesmo até ultrapassar o número afetados por doenças cardiovasculares. E ainda mais com essa pandemia, que vem desde 2020, atualmente é relacionada com a 4ª causa mundial de deficiência e o 2º lugar na faixa etária compreendida entre 15 a 44 anos, podendo se tornar um problema crônico ou recorrente que impossibilite ao sujeito cuidar de si e das suas atividades diárias. Se não for diagnosticado logo e entrar em um tratamento, poderá ser tardio. A maioria das pessoas com transtorno depressiva não apresenta estar doente. Em pacientes com sintomas mais graves, pode-se observar um declínio na higiene, bem como a mudança de peso, não comem, quase não tomam água e nada faz com que tenha apetite ou vontade de sair do seu mundinho, principalmente os adolescentes. A depressão atinge toda a família. Se alguém tem depressão, a família inteira é atingida, por quererem ajudar e o depressivo não mostrar vontade de mudar, deixando todos apreensivos e alertas, querendo ajudar por amá-lo, mas parece que tem algo que segura eles, não deixando reagir. Devemos conversar bastante com eles, procurando mostrar algo que mais gostam de fazer, incentivando a sua autoestima. Devemos ter bastante diálogo com eles e dizendo palavras carinhosas. Tentar levar para passear, assistir algum filme, conversar, ouvir e proteger de atos que o deixam tristes e deprimidos. As pessoas com este diagnóstico podem apresentar um retardo psicomotor, perda da reatividade no afeto e agitação motora. Entre os critérios para um transtorno depressivo, pelo menos 5 dos seguintes sintomas devem estar presentes durante o mesmo período de 2 semanas, e pelo menos um dos sintomas deve ser de menor interesse, prazer ou humor deprimido.
Humor deprimido para crianças e adolescentes, isso também pode ser um humor irritável, interesse diminuído ou perda de prazer em quase todas as atividades, alteração significativa de peso ou distúrbio de apetite. Para crianças, isso pode significar falha no ganho de peso esperado. Tem crianças que até aumenta o peso com a depressão. Distúrbio do sono, insônia ou hipersônia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade, diminuição da capacidade de pensar ou se concentrar, indecisão, sempre pedindo a opinião para alguém, não sabe se estão certo ou não, pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida recorrente sem um plano específico, ou uma tentativa de suicídio ou plano específico para cometer o suicídio. Há uma série de tratamentos psicoterapêuticos baseados em evidências para adultos com transtorno depressivo maior, como terapia comportamental, ativação comportamental, terapia cognitiva, sistema análise comportamental cognitiva da psicoterapia, psicoterapia interpessoal IPT, terapia de resolução de problemas, terapia de autogestão, autocontrole, tratamentos psicoterapêuticos baseados em evidências para crianças e adolescentes com transtorno depressivo maior incluem os seguintes: psicoterapia interpessoal, terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental. A depressão para muitos é sinônimo de frescura. Não sabe viver, acha problema em tudo, na família ninguém teve e assim por diante. A depressão existe, está entre nós. Com a depressão não se brinca e devemos ficar sempre alerta, porque às vezes ela vem silenciosa e nem percebemos, e muitas vezes pode ser tarde. Devemos conscientizar as pessoas que tratamento existe e deve ser feito. Questões sobre sexualidade, dificuldade de lidar com frustrações, bullying, além de pressão para a escolha de carreira, por um bom desempenho escolar. Então, na base de conflitos que podem funcionar como agravantes. De acordo com estudos, a depressão na adolescência é mais difícil de diagnosticar porque eles mudam seu comportamento naturalmente e podem gostar do isolamento. Então, a gente nunca sabe se o isolamento é da depressão ou da própria adolescência. De acordo com estudos, a depressão na adolescência é mais fácil de diagnosticar, né? Então, se é diagnosticada cedo, melhor o resultado do tratamento depois. O adolescente às vezes quer pedir ajuda, mas não sabe como fazê-lo. Ele se sente julgado, diminuído, tanto na família, e o isolamento nesta idade traz sequelas na experiência da interação social, fundamental para a formação da sua personalidade. Para muitos pais, o susto vem com o diagnóstico. Seu filho tem que tomar medicamentos controlado e fazer terapia. Isso dará um alívio na pessoa que luta contra situações além de suas forças.
E às vezes a família não acha que não que é frescura também e não vai atrás do tratamento e da terapia, achando que ela vai mudar por si só. O medicamento não quer dizer que terá que tomar o resto da vida. O medicamento não age sozinho. A terapia é essencial para que as crianças e adolescentes aprendam a lidar com sentimentos ou acontecimentos dolorosos que causaram a depressão e, se não for tratada, pode levar até o suicídio. A depressão é coisa séria. Se alguém precisar conversar, procurar um amigo, familiar ou grupos que tratam sobre esse assunto e para tentar resolver este problema tão devastador na vida das crianças e dos adolescentes. E nós, como adultos, devemos tomar um pouco de atenção quando ver algum modo de agir, modo de viver de uma criança, de um adolescente, porque se ela está agindo diferente, isolada e sem vontade, é porque ela está com algum problema, né? Então, devemos procurar ajuda antes que seja tarde, porque a criança e o adolescente, eles nunca sabem o que é a depressão, até que ele, como adolescente, já mais sabedor do assunto, consegue entender o que é a depressão e pede ajuda. E às vezes ele pede e a família acha que dá para dar um tempo, mas aí eles, quando notam, às vezes é tarde demais, porque muitos casos os pais, quando descobrem que o filho está com depressão depois de acontecer algo mais grave. As políticas públicas deveriam estar mais preocupadas em resolver este problema tão grave de saúde pública e exigir mais das escolas que procurem ter mais atenção e este caso tão preocupante e prevenir cotidianamente. E agora, ainda mais com esses casos da pandemia, as crianças estão mais em casa, como são adolescentes, gostam mais do isolamento, mais isoladas elas estão. Então, tem que ver o porquê do que elas estão agindo e acontecendo, porque elas não têm como sair, não têm como conversar pessoalmente com alguém, com amigos, então elas acabam se entrando no seu mundinho e com isso acabam tendo um quadro de depressão. E se os pais estiverem alertas, eles poderão cuidar e levar eles ao médico, tratar com medicamentos e terapia. E isso fará com que eles melhorem seu nível de vida. Às vezes apenas com terapia, conforme o caso, já o quadro já melhora bastante. E o adolescente, ele tem que estar ciente que ele precisa de ajuda, senão ele não irá. E ele não aceitará a ajuda terapêutica da pessoa da pessoa que é apropriada para esse tipo de diagnóstico, né? Que nem um psicólogo, um psiquiatra, e eles realmente vão entender bem o caso dos adolescentes que necessitam ajuda. E se precisar, os pais têm que ter consciência que o seu filho precisa de medicamento, porque o medicamento
Às vezes é obrigado quando o quadro é mais avançado. E se é diagnosticado antes, tratado antes, o adolescente ou a criança ou o adulto poderá com pouco tempo não ter que usar mais esse tipo de medicamento. Obrigada por assistir e não esqueçam de curtir e comentar.